Glória a Deus. Já abram as vossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 1 adiante. Vamos ver o que o Senhor ele tem para conosco nesta quinta-feira, nesta noite, para a sua igreja. Bate palma, 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 bate palma para Jesus. Bate palma, 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 Ele é a nossa luz. Bate palma, 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 bate palma sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Amém. Já vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, versículo 1, do capítulo 3 de Provérbios: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço e escreva na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou seja, não se covarde no teu próprio entendimento. O versículo 11 vai dizer assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem te enojes ou te aborreça da sua repreensão, porque o Senhor, Ele repreende aquele quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. E bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino, mais preciosa do que o rubi, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vamos orar um pouquinho. Senhor, Deus e Pai que estás no céu, Pai querido e Pai amado, Deus poderoso, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas. Meu Pai, nós somos falhos e somos pecadores. Meu Pai, a tua igreja pede perdão também pelas suas vidas. Meu Pai, esse irmão ouvinte pede perdão, meu Pai, porque é falho também. Nós somos falhos, mas o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que pode perdoar, pode transformar, é um Deus que pode também dar vida e vida com abundância, é um Deus que pode também nos salvar. Jesus, eu te apresento a tua igreja, te apresento a cada ouvinte, te apresento, meu Pai, a cada pai de família, mãe de família, te apresento este jovem, aonde quer que esteja, te apresento essa criança, aonde quer que esteja, Senhor. O Senhor venha, meu Pai, abençoar, o Senhor venha, meu Pai, reestruturar, o Senhor venha, meu Pai, trazer para a tua presença, e que a tua palavra, Senhor, venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, amados irmãos também que estão em casa, você que está ouvindo essa palavra nessa noite, é uma palavra fiel e verdadeira, e ela é digna de toda aceitação na vida de um ser terrestre, na face da terra. Ela é digna de toda aceitação na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida
de um ser humano, a qual tem uma alma, e a qual o Senhor almeja para essa alma um dia vir se render a Ele, ao próprio Jesus, para que um dia essa alma venha ter regozijo, venha ter paz, tranquilidade e uma morada especial, que é no reino de Deus, ou seja, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Então o Senhor Jesus, Ele tem o de bom para mim, Ele tem o de bom para a sua igreja, Ele tem o de bom para o seu povo, Ele tem o de melhor para todos nós. Só bastamos nós crer, só bastamos nós acreditar, ou só bastamos nós perseverar diante da sua presença. Não importa a tua luta, não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, o que importa é que eu e você temos que se agarrar com esse Jesus, temos que estar firme com esse Jesus e não olhar para as dificuldades. Entrega os teus problemas, os teus caminhos ao Senhor, confia nele, que o resto tudo Ele fará, diz a palavra de Deus. Assim Jesus Ele fará pela igreja, assim Jesus Ele fará pelo seu povo. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos colocamos diante de Deus e confiamos e entregamos todas as nossas causas, problemas insolúveis, até mesmo para o homem, para a medicina, Jesus Ele cura, Ele transforma, Ele resolve os problemas, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o Rei dos reis e o Senhor do Senhor entre todas as nações. O tema dessa mensagem do livro de Provérbios vai dizer que estes sábios ditados têm uma intenção de passar a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade para as nossas vidas. O autor do livro, a maioria deles são apresentados como os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E é relatado que Salomão escreveu 3.000 provérbios. Outros provérbios são de um grupo de homens não identificado, chamados simplesmente de sábios. E um provérbio é atribuído a Agur, junto com o rei chamado Lemuel. E a data dessa história vai dizer que Salomão, ele reinou entre 750 a 930, que é antes de Cristo. E alguns provérbios, entretanto, foram provavelmente acrescidos muitos séculos mais tarde. E o local dessa história foi em Israel, como muitos nós já conhecemos e já sabemos desse fato, dessa história notória dentro do Antigo Testamento, conhecido como Tanakh, ou a Torá, ou Pentateuco, mas é a palavra de Deus, é a palavra que nos reflete, é a palavra que nos dá luz para as nossas vidas, é essa palavra de Deus. O próprio Jesus, Ele falando conosco, no livro de Provérbios, Ele vai dizer: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Jesus, Ele falava isso para todo o povo de Israel, tratados como os filhos, porque já Jesus como Pai, ou seja, já tinha aceitado o próprio Jesus como o único e suficiente Salvador, já conheciam o Deus Pai, já andavam nos caminhos do Senhor. Mas muitos, por peregrinar 40 anos durante Israel, mas muitos pereceram, provavelmente pela longa história de pecado, provavelmente pela longa história da idolatria, pelos deuses do paganismo que traziam consigo, adorações, ocultismo e entre outros que estavam entre si. Os seus pais cultivaram essa cultura, os seus pais trouxeram para si um esfriamento total para as suas vidas, que os filhos, vendo isto,
acabaram trazendo para si também, da mesma forma que cultivaram a mesma idolatria, o paganismo, para si, trazendo as coisas erradas. Mas o próprio Deus, Ele repreendia sim, mas Ele sabia de uma forma amorosa tratar os seus filhos, amorosa de tratar o seu povo, falando com amor, falando com carinho, não exortando com más palavras torpes, com más palavras de baixo calão, para até mesmo colocar aquele povo mais deprimido, mais opressor, um povo mais para baixo. Não, ele sempre sabia usar as suas palavras. Não era à toa que sempre as palavras do Senhor Jesus, ela vinha para as vidas, até mesmo por parábola, mas nunca com difamação, mas sempre, às vezes, com exortação, perseverança sobre aquilo que ele queria, até mesmo que deixasse ou abandonasse, para que viesse ter uma vida santa, uma vida totalmente direita diante de Jesus. Então ele tratou eles como os filhos, porque outra hora eles conheciam a Jesus, antes mesmo de ser preso no Egito, antes mesmo de ser preso nas mãos de Faraó. Eles conheciam a palavra, conheciam os mandamentos de Jesus, mas muitos deixaram de seguir a palavra do Senhor, deixaram de seguir a lei, a qual o Senhor constituiu através de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era o Pentateuco, a qual ele escreveu, não só para aquele povo, mas para todos nós que temos hoje a palavra do Senhor, para todos nós que trazemos consigo a Bíblia, a qual nós folheamos de lá para cá todos os dias, tentamos aprender, ler, meditar, para que um dia nós venhamos guardar também esse mandamento que o próprio Deus exigiu para o povo de Israel. É uma ordenança para a minha vida, é uma ordenança para a tua vida, a qual o Senhor constituiu. E aqui ele continua dizendo que todos aqueles que guardassem a palavra, que todos aqueles que guardassem a lei dentro do seu coração, ele falou e deixou bem claro, para que aumentarão os teus dias de vida e te acrescentarão vida e paz. Então todo aquele que guarda a palavra do Senhor, os dias de vida na terra são acrescentados, os dias de vida são multiplicados. Se talvez tenha um tempo debaixo da terra, até mesmo para o homem, vamos se pôr para a medicina, que acrescenta para um enfermo ou um doente, ele te dá um prazo de vida. Daqui para frente, quando ele te examina e localiza uma doença talvez incurável. Mas quando nós estamos na presença de Deus e guardamos essa palavra, essa lei, esse mandamento, a doença, ela pode ser curada por Jesus. A enfermidade, ela pode ser tratada por Jesus. Porque para o homem não tem cura, para a mulher não tem cura, para a medicina não tem cura, mas para Deus tudo é possível aqueles que creem, diz a palavra do Senhor. Para Deus tudo é possível quando nós depositamos a sua fé, e Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. E para o homem, que se era para nós vivermos mais 5, 6 anos, um exemplo que estou trazendo aqui, citando, para Deus poderemos viver até mesmo 50, 100 anos, conforme a sua vontade. Ele acrescenta os anos de vida para todos aqueles que estão na sua presença, para todos aqueles que fazem a sua vontade, para todos aqueles que guardam a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É promessa de Deus para os filhos, filhos da obediência, filhos da promessa, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, que já tem garantido o teu cantinho, o teu lugar lá no reino de Deus. Não é para o desviado, não é para o gentil, não é para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, é para aqueles que
já aceitaram e têm o seu nome escrito no livro da vida. É para aqueles que confessaram o seu nome, para aqueles que falaram diante do homem e Jesus afirmou diante do Pai lá no céu. Se você está ouvindo essa mensagem, se você está na sua casa, onde quer que você esteja, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está desviado dos caminhos de Deus, e até mesmo o médico, até mesmo pessoas que não te dão mais assim uma vantagem, que não te vê com os olhos como via antes, Jesus tem bênção para você. Jesus pode te dar o de melhor. Jesus pode acrescentar os teus anos de vida. Só basta você voltar para os caminhos do Senhor para ser tratado como filho. Só basta você aceitar o que Jesus tem de bom para a tua vida, guardar essa palavra, guardar os mandamentos, não olhar para o homem, não olhar para a esquerda nem para a direita, não olhar para as dificuldades, não olhar para as difamações, não olhar para as perseguições, mas somente olhar para Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da tua fé, meu irmão. Ah, mas pastor, eu não estou perecendo. Porque talvez você queira, não está tendo força para orar, não está tendo força mais para santificar a tua vida, preservar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Talvez não tenha força mais nem para jejuar sequer 1 hora. Aí enfraquece. Aí onde vem o abatimento, vem o entristecimento na tua vida, vem tudo que é de ruim para a tua vida, vem tudo que é de decadência para a tua vida, e quando menos espera, já não está mais na presença de Deus. O que Deus tem de promessa daqui para frente, para mim e a tua vida, já não vai ter mais, porque já estamos não debaixo das mãos de Deus, já não estamos mais debaixo da obediência do Senhor. Aí vem as enfermidades, vem os problemas em nossas vidas que outra hora não tínhamos, passa a ter. Por quê? Por causa da minha desobediência e da tua desobediência, porque saiu dos caminhos santos de Deus. E Deus quer te chamar hoje novamente, tratar você novamente como filha, como filho, ser zelado pelo Pai como filho é em casa, ser tratado como uma mãe trata um filho em casa. Deus quer tratar você novamente. Tem que voltar para os caminhos do Senhor, tem que se redimir, tem que saber que nós necessitamos de Deus, tem que saber que nós necessitamos do próprio Jesus em nossas vidas. É palavra divina de Deus para mim e para a tua vida. O próprio Jesus, Ele mesmo diz na sua palavra, que sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus somos nada. Sem Jesus não podemos fazer nada. Por mais que tentamos, por mais que conseguimos, mas lá na frente pode vir algum impedimento, pode vir algum tropeço, pode vir alguma barreira, mas com Jesus no barco, sempre vai bem as coisas que colocamos à frente dele, para que ele venha fazer e nos guardar e nos proteger, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 8: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multiplicais. Olha, multiplicais o que? Um ano de vida. E entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Olha a promessa de Deus fez lá em Deuteronômio para o povo de Israel, para os jovens, para a mocidade. A mesma promessa que Deus fez para aqueles pais, aqueles antigos, era a promessa para os que ficaram também. Então era a promessa para que eles possuais a terra. Poderia ser a terra santa, poderia ser o reino de Deus na vida espiritual, e para que eles entrassem, ou seja, na cidade santa. Então eles tinham que passar pela peregrinação, eles tinham que saber que Deus era com eles, era não murmurar, porque murmuraram, era não contender entre si, contenderam, era não ficar
falando de Deus, sobre o maná que vinha para eles, para abastecê-los a sua fome, mas era um maná que eles poderiam comer e perecer, como muitos pereceram. Mas futuramente, o maná que Jesus deu, que nós lemos lá em João 6, era o próprio Jesus, era o próprio corpo, era o sangue, era a ceia, aonde muitos comeriam e não morreriam, mas teriam a vida para sempre, como nós temos hoje, quando nós estamos na sua presença, quando nós ceiamos, participamos exclusivamente do corpo e do sangue de Cristo, que foi deixado para nós. Só que o povo de Israel naquela época, eles pereceram no deserto, porque eles murmuravam diante de Deus, e Yahvé ou Javé, porque o Senhor provia as suas sutilezas, as suas fomes, quando eles precisavam. Eles murmuravam com Moisés, murmuraram também com seu sucessor Josué, mas Deus sempre supria as suas necessidades. A Bíblia diz ainda que quando que eles guardassem os mandamentos que o Senhor ordenou para eles, o Senhor falou: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou pelo deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração e guardariam os mandamentos. Então, o ato que Deus deixou eles nos 40 anos em círculo no deserto, não era para murmurar, não era para falar mal do seu próximo dentro da casa de Deus, não era para reclamar da convivência entre muitos, mas sim para se humilhar, mas sim para saber que Deus era com eles, mas sim para pedir as necessidades direto para com Deus. E hoje não. Hoje muitos não se humilham mais como é para se humilhar. Hoje muitos não jejuam mais como era para jejuar. Hoje muitos não santificam mais a sua vida do jeito que era para santificar. Mas muitos reclamam, muitos criticam, muitos difamam as escondidas, como fala lá em Salmo 101. Aí fica difícil as bênçãos do Senhor virem para mim e para a tua vida. Aí fica difícil o próprio Deus, Ele contemplar os nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações nas orações, em atos de súplica pedindo a Ele, porque não estamos fazendo conforme Ele quer, mas estamos debaixo às vezes da desobediência. Deus permitiu que o povo de Israel peregrinasse por 40 anos, tinha uma terra prometida para eles, para que eles viessem se humilhar e viessem entrar e tomar posse da cidade que Deus preparou para eles. Era uma morada exclusiva para cada um deles, mas não conseguiram. Só 2 no final conseguiram, só 2. E hoje em dia, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem preparado também um reino especial, exclusivo para cada um de nós. E será que nós estamos preparados para entrar nesse reino? Será que nós estamos já preparados se o Senhor voltar hoje, agora, nesse momento? Como está a minha vida? Como está a tua vida, amado ouvinte? Como está a tua vida, amado irmão presente aqui na nave da igreja? Se o Senhor vier buscar hoje nós, para irmos entrar na Nova Jerusalém, para que nós venhamos possuir o nosso cantinho sagrado, preparado, separado exclusivamente para cada um de nós. Não é fácil, mas sabemos de uma coisa, que Jesus, Ele está às portas para cada um de nós. Não podemos sair debaixo das leis e dos mandamentos do Senhor, mas temos que guardar a Tua palavra aos nossos corações. Temos que guardar a Tua palavra, o bom entendimento na tábua dos nossos corações, porque o Senhor Jesus, Ele tem promessa de salvação para mim e para a tua vida. Não reclame do que andamos fazendo, não murmure às vezes do que pensamos, ou do que agimos ou falamos, mas pense numa coisa: Jesus, Ele tem promessa para salvar a tua vida, Ele tem promessa para salvar
a minha vida. Ele tem promessa para salvar a tua casa. Ele tem promessa para salvar o teu casamento. Ele tem promessa para salvar os teus filhos. E só basta nós crer, perseverar e buscar em oração através da palavra do Senhor Jesus. Bata a palma em nome de Deus. A Bíblia diz: quando nós fazemos a vontade do Senhor, a Bíblia mesmo vai dizer no versículo 3: quando nós estamos debaixo das tuas mãos santas, quando nós estamos debaixo da tua obediência do nosso Senhor, Ele vai dizer no versículo 3: não te desampare, a benignidade, a fidelidade ata no teu pescoço. Ou seja, para que todos vejam a presença notória de Deus na tua vida, a palavra de Deus na tua vida, a mudança do Senhor, um comportamento novo na minha e na tua vida, tem que ser vista, tem que ser notória, tem que ser notada pelo povo do mundo, para ver e saber que o mesmo Deus que mudou a minha e a tua vida, pode mudar também a vida deles, pode mudar também e salvar a família deles, porque eles vão ver, eles vão confiar, vão temer e vão saber que o próprio Deus, Ele se faz presente na minha e na tua vida. E a Bíblia diz ainda: além de atar no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, deixa ali registrada, deixa ali com um símbolo da justiça divina, a palavra do Senhor, a palavra da salvação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, que é a palavra de Deus. Tem que ser guardada na tábua dos vossos corações, que é essa palavra, a palavra do próprio Jesus Cristo. Amado irmão ouvinte, você que está na sua casa ouvindo essa mensagem, você que está no seu trabalho, aonde quer que você esteja, ou você está aí no presídio também ouvindo a palavra de Deus, guarde essa palavra, não deixe que ela venha desinfluir da tua vida, e que você venha cada vez mais buscar a Deus em santidade, obediência, retidão, fidelidade, benignidade, conforme o Senhor pede para as nossas vidas. Sabemos que não é fácil nos dias de hoje, sabemos que ao nosso redor o inimigo pode lutar muitas vezes para tentar nos abater, para tentar nos derrubar, mas não desanime nunca de obedecer a palavra de Deus. Por mais que caia, por mais que fique fraco na fé, saiba de uma coisa, que o próprio Jesus, Ele te dá força todos os dias. Por mais que você não veja, por mais que nós não vejamos, mas temos um Jesus, advogado e legislador pela minha e tua vida, que Ele pode nos ajudar, Ele pode nos dar força. Guarde essa palavra no teu coração, guarde essa palavra, ata no teu pescoço, para que Jesus venha te dar força, para que você e eu venha buscar cada vez mais a presença de Jesus Cristo. A Bíblia diz ainda no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 16: portanto, porquanto te ordeno que hoje, que ames ao Senhor, o teu Deus, e que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique. Palavra de Deus. E ainda o Senhor completa ainda: e eu, o Senhor teu Deus, te abençoe na terra a qual a possuir. Promessa de Deus, promessa do próprio Jesus para as nossas vidas. Tudo que nós possuímos, o Senhor abençoa. Tudo que nós almejarmos no nosso coração, no nosso pensamento, tendo Deus na frente, tendo a palavra, tendo os mandamentos em nossas vidas, a tua lei, o Senhor guarda,
o Senhor abençoa, o Senhor protege, o Senhor livra do inimigo, furtar os teus sonhos, furtar os teus pensamentos, furtar os teus projetos. O Senhor livra, porque é promessa de Deus, promessa divina. Se nós almejamos ganharmos vidas neste mundo para o reino de Deus, Deus ele ajuda. Se nós almejamos, colocamos um desejo imenso, intenso dentro do nosso coração, Deus realiza. Por quê? Estamos focados dentro da palavra do Senhor Jesus. Recapitulando, portanto te ordeno que hoje, ou seja, pode ser agora, que ames o Senhor. Primeiramente, ames o Senhor, o teu Deus, e que ande nos seus caminhos, obedeça, e que guarde os seus mandamentos, a sua palavra, e os seus estatutos, a ordenança e a lei, e o seu juízo. Para o quê? Para que morra? Não, para que viva. Viva, tenha vida, e te multipliques, ou seja, o ano de vida. E eu, o Senhor teu Deus, te abençoe na terra, a qual você, ou eu, ou nós possuímos. É a ordenança do Senhor, meus irmãos. Aí muitas vezes tem pessoas que veem aquele irmãozinho tão humilde, aquela irmãzinha tão humilde, sendo abençoada, até mesmo não tem um bom ganho, não tem um bom recurso, mas tem uma vida privilegiada diante de Deus, uma vida notória pela sociedade, pela vizinhança, pelo povo, um sorriso tão resplandecedor, uma alegria na tua vida. E tem pessoas que falam, mas como ela consegue ser alegre? Às vezes passa por dificuldades, às vezes não tem um bom ganho, mas tem Jesus na tua vida, tem a presença do Espírito Santo, e o Senhor abençoa, porque às vezes o Senhor usa pessoas para levar o alimento na casa, às vezes o Senhor usa pessoas para abençoar nos seus ganhos, às vezes o Senhor usa pessoa para abençoar na sua mesa, nos seus mantimentos, nas suas vestimentas. Tudo o Senhor supre, tudo o Senhor ajuda, tudo o Senhor abençoa. Por quê? Porque Deus ele quer o de melhor para os seus filhos, mas que obedeça a palavra do Senhor, para que trate o Senhor como um Deus Pai, como o Senhor nos quer como filho, diante da sua palavra, diante dos seus mandamentos. E quando nós fazemos tudo isso, quando nós não murmuramos, não contendemos, não criticamos, estamos debaixo das mãos protetoras e divinas de Deus, a Bíblia diz no versículo 4 e no versículo 5, olha o que Deus diz para nós: quando nós estamos diante da palavra de Deus, firme na rocha, e acharás graça e bom entendimento aos olhos, primeiramente de Deus e depois do homem. Está vendo? Nós podemos estar no erro, podemos estar desviados, mas basta nós crer e voltar para o Senhor, voltar nativa ao primeiro amor, e começar tudo de novo, orando, buscando, jejuando, apartando da aparência do mal, fugindo de tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus vai tomar confiança novamente, e Ele vai achar primeiramente graça, e vamos ser bem vistos também diante dos olhos do homem na face da terra. Porque quem éramos nós antes? Quem éramos nós antes? O homem criticava a minha aparência, o homem criticava a aparência de muitos que estão aqui, com certeza, mas hoje não critica, porque está vendo que nós estamos servindo a um Deus justo, a um Deus que tudo pode diante de todas as coisas, a um Deus que pode suprir as nossas necessidades. O homem criticava, o homem murmurava,
o homem falava que nós não poderíamos chegar a uma certa idade, a uma certa escala nesse mundo de estatísticas, esse mundo a qual muitos fazem as suas previsões. Mas a previsão que Jesus tem é que nós tenhamos vida eterna no seu reino, na morada celestial, que nós tenhamos uma morada que Ele preparou para cada um de nós. Mas só bastamos nós acreditar e perseverar diante da sua palavra gloriosa. Versículo 5 ele vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se covarde. Já que ficou filho, já que está fazendo a vontade do Senhor, talvez está evangelizando, talvez está levando a palavra, talvez está fazendo a obra do Senhor nos presídios, nos hospitais, nas casas de recuperações de menores infratores internos. Não desanimes, continue, faça a obra de Deus, não se acovarde diante de palavras que vêm até mesmo nos derrubar, não se acovarde diante de situações que podem te afligir, não se acovarde diante de problemas que muitos trazem para a casa de Deus, para vidas futuras. Mas olhe para Jesus, olhe para o Senhor, que Ele é o autor e consumador da tua fé. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai pegar nas tuas mãos e vai peregrinar pela essa terra, aonde estamos aqui hoje, lutando a cada dia, matando um urso e um leão, fugindo, tentando fugir da aparência do mal, para que um dia o Senhor Jesus, Ele venha regozijar conosco, quando nós partirmos dessa terra e morar com Ele para toda a eternidade. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Tudo que nós falamos aqui, se não tiver o temor do Senhor, é tudo em vão. O temor do Senhor é o princípio para toda a sabedoria da vida do ser humano. Salmo 111, versículo 10. A Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e bom entendimento, e tem todos os que lhe obedeçam, e o seu louvor, a sua palavra, o seu bem dizer permanece para sempre. Porque o entendimento está na minha e na tua vida. Tudo que você fazer vai ser vão, glorioso para Deus. Tudo é o princípio do temor da sabedoria. A Bíblia diz ainda que Deus trata como filho, que vai estar lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 7, nós já vamos ler isso aqui. Mas Deus, Ele vai tratar como filho aqueles que obedecem a sua palavra. Ele diz ainda, para nós finalizar, no versículo 11 e 12 do livro de Provérbios: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, e nem te enojes da sua repreensão. Ou seja, não se aborreça. Hoje em dia, se alguém prega uma exortação de arrependimento, a santidade, muitas pessoas se aborrecem ou se enojam. Muitas pessoas até mesmo levantam do seu assento, do seu recinto, e saem para fora entristecido, porque não é às vezes o pregador que sobe aqui para apontar a vida de cada um, mas a palavra fala com cada um. Está falando comigo agora. A palavra fala aos nossos corações, porque eu não preciso apontar a vida de ninguém. O próprio Jesus, Ele encarrega de falar através da sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela é a espada de dois gumes, que penetra até as almas, medula e ossos, e ela é apta para discernir a intenção do meu e do teu coração e dos pensamentos. Só basta, não precisamos nem abrir a boca embaixo para murmurar contra mim que estou pregando. Só basta vocês pensar algum mal dizer sobre a pregação, que Jesus já está entendendo e sabendo o que eu estou pensando aqui antes de falar.
e de nós que estamos aqui para murmurar, Ele sabe. Então, não está até mesmo reclamando, exclamando, murmurando contra mim, o pastor ou o pregador da palavra, não, mas contra o próprio Jesus, que é a palavra. Então, por isso que nós temos que acatar para nós a palavra, aceitar para nós a correção, aceitar para nós os mandamentos de Deus, porque o que Deus tem para conosco é bom. Deus não quer que nenhuma alma se perca, Deus não quer que nenhuma alma se pereça, o Senhor não quer que nenhuma alma vá para o inferno, mas que tenha vida e vida com abundância. Porque no versículo 12 o Senhor fala assim ainda: porque eu, o Senhor, repreende aquele que me ama. Se Ele chama atenção em sonhos, em revelações, em visões, na palavra, nas pregações, porque Ele ama. Ele não quer o mal para a minha vida, Ele não quer o mal para a tua vida, Ele não quer o mal para o seu lar, para a tua casa, Ele quer o bem. Assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Todo pai quer bem o seu filho, toda mãe quer bem a sua filha. É difícil, não é impossível, mas tem pai e tem mãe que quer mal para o filho. Mas eu creio que 95% quer o bem para o filho. Eles veem os filhos nascer, veem os filhos crescer, chegar a sua infância, crescer para a sua adolescência, a sua juventude. Os pais que podem, pagam uma escola privada, uma escola particular. Alguns pais colocam em colégio militar, alguns pais colocam seus filhos nas faculdades, porque tem recurso, Ele quer o bem para os seus filhos. Assim é Deus para conosco, Ele quer o bem para com nós, porque nós somos tratados como os filhos. Não somos mais criatura do mundo, não. Nós somos filhos de Deus. Nos colocamos na posição que Deus quer, nos colocamos debaixo dos seus mandamentos, da sua ordenança, para ser tratados como filho, obediente à palavra de Deus. Não se enojes, não se aborreça, não se entristece da repreensão, porque é coisas boas para nossas vidas. A Bíblia diz em Hebreus 12:7, Deus trata nós como os filhos. Olha só: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho a quem o pai não corrija? Foi o que nós falamos aqui. Todo pai corrige o seu filho, todo pai quer bem o seu filho. Por mais que muitos não batam, falam palavras até mesmo para dar uma dura, e muitos já até mesmo batem com a correção, dependendo, é o correto também, porque para não fazer coisa errada, para que não venha futuramente fazer coisas piores nesse mundo que vivemos. E a Bíblia diz ainda que a Escritura de Deus era inspirada para ensinar e corrigir. A palavra de Deus era inspirada para nos ensinar e nos corrigir. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda a Escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, e para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeita, para ser instruído para toda boa obra. Viu que a palavra de Deus é instrução para nossas vidas? Viu que a palavra de Deus ela é perfeição para o homem e a mulher de Deus, para fazer a obra do Senhor, para fazer tudo aquilo que Deus tem de importante para as nossas vidas? É a palavra, meus irmãos. E a Bíblia diz que não podemos menosprezar a correção. E olha que hoje o pastor Ivo pegou leve no começo da pregação. Pegou leve. Porque a Bíblia diz, Provérbios 15:32, o que rejeita a correção, ele menospreza a sua alma.
Mas o que escuta a repreensão adquire o entendimento no seu coração. O que menospreza a sua alma, irmãos, ele está menosprezando a sua salvação. Aquele que menospreza a correção de Deus, em qualquer parte que seja que ele é repreendido, ele está menosprezando a sua própria alma. E quem é que vai prestar conta com Deus? É a carne? É o corpo aqui terrestre? Não. É a minha e a tua alma que vai prestar conta com Deus. E se nós não nos corrigirmos através da correção desta palavra aqui, a minha alma, a tua alma, ela pode perecer. E se ela perecer, não tem como entrar no reino de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.